Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius, da cidade de João Pessoa, Paraíba. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Suélio Júnior, que me fez a convocação para deixar para vocês uma palavra da parte do Senhor neste momento. Quero louvar também a Deus pela vida do pastor Marinaldo Soares e pela vida do dirigente da congregação de Jardim Camboinha 3, o evangelista Guilardo, não é isso? Deus abençoe as irmãs dirigentes, a irmã Ana Lívia e a irmã Vaniele, que são dirigentes do conjunto de mocidade Triunfante Celestial. Eu quero deixar, queridos, uma palavra da parte de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Nós sabemos que aqui os irmãos de José programaram uma conspiração nos bastidores para destruir José. Mas eu quero dizer para você que quem tem promessa da parte de Deus, conspiração não derruba. Nós vamos perceber que os irmãos, engodados, dominados pela inveja, programaram a morte. Mas eu entendo neste texto que enquanto existe um grupo de pessoas que programam a morte, existe um Deus que programa a honra. Eu quero dizer para você, quem sabe você tem passado um momento de grandes sonhos da parte de Deus liberados para a tua vida e tem pessoas que não conseguem compreender. Eu já quero te dizer algo: não conte grandes sonhos e grandes promessas para pessoas que não têm capacidade de ouvi-los. Nós sabemos que tem pessoas que não têm capacidade de ouvir coisas grandes que Deus promete para você. Então cuidado para quem você conta os grandes sonhos, as grandes promessas que Deus fez para você e para a sua vida. A Bíblia diz que José conta, enquanto seu pai guardava no seu coração esses sonhos, os irmãos programavam a morte de José. A Bíblia diz neste momento que os irmãos de José estavam pastoreando. Jacó mandou José ir até os seus irmãos para saber notícia de como estava o rebanho e de como também estava a sua condição. A Bíblia diz que José percebe que os irmãos não tinham ido para Siquém. José encontra um varão no meio do trajeto e o varão ouviu que estes homens, estes irmãos de José, tinham dito que iam para Dotã. A Bíblia diz que José foi para Dotã. Eu entendo que às vezes Deus muda certos itinerários para tratar conosco de maneira específica. A Bíblia diz que José foi para Dotã. Chegando lá, os irmãos, quando olharam para José, já programaram a morte. Uns disseram, vamos matá-lo. Outros disseram, não podemos matar porque é o nosso sangue. Já teve outro que disse, não, então lancemos-no na cova. A Bíblia diz aqui no versículo 23 que quando José chegou aos seus irmãos, a primeira coisa que os irmãos fizeram foi tirar a túnica que José tinha. O que eu quero dizer para você, aplicando esta palavra, tem pessoas que não suportam a túnica que você tem, porque a túnica que é tua, a medida é tua, não cabe mais ninguém. Entenda, as pessoas invejam você pela túnica que você tem e também não suportam, porque mesmo se eles tomarem a túnica que você tem, não caberá neles, porque o tamanho é exatamente o seu. O que eu quero dizer é que aquilo que Deus programa para você, conspirador não conseguirá vestir. Mesmo que ele tire, a única solução será rasgar, mas não conseguirá vestir, porque a honra preparada é tua. Então você vai entender que existia uma túnica que estava com José, que era exatamente do tamanho de José, feita por Jacó e de várias cores, tratando aqui sobre uma seletividade, uma honra específica da parte de Deus. Mas saiba muito bem, moça de Deus, jovem de Deus, que todo aquele que é honrado por Deus de maneira diferente sempre sofrerá conspiração de invejosos. Vou repetir: todo aquele que recebe da parte de Deus uma unção diferente, uma honra grandiosa, sempre sofrerá uma grande oposição, uma grande conspiração. Então te prepara para isso. A Bíblia vai dizer que José chega e a túnica é tirada de várias cores que José trazia. Posteriormente eles tomaram José e lançaram José na cova. Porém, eu acho interessante no versículo 23 que diz: porém a cova estava vazia, não havia água nela. O que eu quero dizer para você é que podem até conspirar, podem até rasgar a túnica que você tem, podem até jogar você dentro da cova, mas não tem água dentro, porque se estivesse a cova com água, a Bíblia não menciona, mas podemos conjecturar, se aquela cova estivesse com água, consequentemente José poderia morrer afogado ou de outros fatores que promoveriam uma debilidade em seu corpo físico, levando a uma morte.
levando a uma certa deficiência, mas a Bíblia diz que a cova não tinha água. O que eu quero dizer para você é que este processo que você está passando de dor, de traições que você sofreu na sua vida, é um preparo de Deus para você sentar no trono. Então eu quero dizer para você, para encerrar a minha participação, te prepara, porque esse processo é necessário certas conspirações, neste processo é necessário pessoas invejosas se levantarem, mas tudo isso é permissão de Deus para colocar você no lugar que Deus quer. Então, para encerrar a minha oportunidade, minha participação, Deus está preparando um trono para você, moça de Deus, jovem de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Não se entregue às oposições sofridas, enfrente-as ela, preservando a fidelidade. Não se deixe levar pela oposição. Você não morre na cova. A cova é apenas um processo estabelecido da parte de Deus para processar você, tratar você, trabalhar o seu interior e o seu exterior para que você sente no trono. Então fica com esta palavra e não esqueça, o processo é necessário para que você sente em lugares grandes, obtenha acesso em lugares grandes, e nunca se esqueça que o grande que tu colocou nestes lugares comanda a tua vida e é o dono de tua história. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.